Manter nossa pressão é essencial para que a troca de substâncias entre o sangue e o intestino aconteça de forma regular. Só que nosso corpo é uma máquina e a nossa máquina está sujeita a erros. Então, quando a gente está com a pressão baixa, o que vai acontecer? O nosso corpo, respeitando o princípio da homeostasia, que é basicamente de manutenção do equilíbrio da gente, vai produzir o efeito adverso. Então, se a pressão está baixa, o nosso corpo vai buscar aumentá-la. Mas como? Um dos mecanismos intrínsecos do nosso corpo para corrigir essa falha, na verdade, é a produção de aldosterona, que vai se dar da seguinte forma. Angiotensinogênio produzido pelo fígado, quando em contato com a renina, vai se transformar em angiotensina 1, que, quando entra em contato com a ECA, enzima conversora de angiotensina, lá nos pulmões, vai se transformar em angiotensina 2, que, quando está nos nossos vasos sanguíneos, vai ser um sinal para vasoconstrição. Essa vasoconstrição na nossa adrenal vai sinalizar uma produção de aldosterona pela zona glomerulosa do córtex da adrenal. Mas afinal, essa aldosterona vai fazer o que para melhorar isso? Bom, o papel da aldosterona é aumentar a nossa reabsorção de sódio e de água e aumentar a excreção de potássio, aumentando assim o volume circulante na gente e a nossa pressão, consequentemente. No entanto, em algumas pessoas, essa produção de aldosterona pode se dar de forma excessiva, o que vai ser uma patologia conhecida como síndrome de Conn ou hiperaldosteronismo. Bom, para entendermos as causas da síndrome de Conn, do hiperaldosteronismo, é interessante lembrarmos da anatomia e da localização da glândula adrenal, a qual se localiza superiormente aos rins e se divide em córtex e medula. O córtex é a região mais importante para a gente quando estudamos essa patologia, que se divide o córtex nas zonas fasciculada, reticulada e glomerulosa. A zona glomerulosa é justamente onde se produz a aldosterona. Logo, os sintomas vão ser as causas vão ser associadas a problemas nesse córtex, especificamente nessa zona glomerulosa, que vai afetar essa produção de aldosterona. Então, a primeira causa seria um adenoma de produtor de aldosterona, que são tumores de 1 a 3 centímetros. Essa causa constitui aí 30 a 40% dos casos no geral. E aí, é claro, se há esse tumor, mesmo que seja de 1 a 3 centímetros, vai fazer com que haja uma maior liberação de aldosterona. Além disso, temos outras causas, como por exemplo, o hiperaldosteronismo idiopático bilateral, ou seja, dos dois lados das glândulas, né? E aí geraria uma hiperplasia, né, nas adrenais, elas ficariam maiores, e aí aconteceria bilateralmente. E aí é o caso mais comum, que vai de 60% a 70% dos casos. Além disso, temos também os casos de hiperplasia primária unilateral, que seria só em um lado, e aí constituiria 3% das causas, e também carcinoma do córtex da suprarrenal, que são tumores maiores que 4 centímetros, e aí seria bem mais raro, menos de 1% dos casos, e também tem causas genéticas associadas à liberação da ACTH, né, que produziria também mais aldosterona. Bom, com relação aos sintomas, a partir do momento que a gente tem a desregulação do hormônio aldosterona, vai causar também a hipocalemia, que é justamente a diminuição do potássio no meio extracelular. E aí onde é que a gente tem potássio em condições normais na célula? No meio intracelular, ou seja, dentro da célula. E a partir do momento que a gente tem a diminuição do potássio no meio extracelular, vai haver um deslocamento do potássio do meio intracelular para o meio extracelular. Isso aí vai causar o quê? Uma alcalose. Mas por que uma alcalose? O que é que tem a ver? A partir do momento que o potássio sai, para manter a neutralidade, para manter as cargas normais, tem que entrar alguma coisa dentro da célula. E o que é isso que entra? É o H+, o íon hidrônio. E o íon hidrônio ele está diretamente relacionado ao pH da célula, né? A partir do momento que o hidrônio ele sai do meio extracelular, ele vai causar uma alcalose, derivado do aumento do pH. E aí isso vai causar o quê? Uma alcalose hipocalêmica. Essa alcalose hipocalêmica ela vai ser responsável por causar fraqueza, espasmo muscular, mas principalmente também a nefropatia hipocalêmica, que é justamente vai influenciar na atividade renal. A partir dessa atividade renal, vai comprometer também o coração, levando à hipertensão diastólica, que é justamente o principal sintoma de quem tem a síndrome de Conn. Em relação ao diagnóstico da síndrome de Conn, a gente vai ter como principal suspeita desse quadro clínico pacientes que apresentem hipertensão associada a um quadro de hipopotassemia. A partir dessas condições, deverão ser feitos exames mais específicos que possam confirmar essa hipótese diagnóstica.
Dentro desse exame, a gente pode citar o exame de imagem da glândula adrenal, o qual terá a função de monitorar se essa região está sendo acometida por algum tipo de tumor, e também os exames laboratoriais, os quais terão a função de medir a atividade da renina e as concentrações plasmáticas de aldosterona. É importante frisar que nesse tipo de exame, o paciente, em um intervalo de no mínimo 4 semanas, não pode ter consumido nenhum tipo de medicação ou substância que altere o sistema renina-angiotensina. Dentro dessas substâncias, a gente pode citar alguns tipos de diuréticos, de bloqueadores da enzima conversora de angiotensina e beta-bloqueadores, já que o consumo dessas substâncias pode fazer com que haja um resultado não fidedigno nesse exame. E, havendo a confirmação desse quadro clínico, o exame apresentará uma concentração plasmática de aldosterona acima de 15 nanogramas por decilitro de sangue e uma baixa atividade da renina. Bom, agora irei finalizar a nossa produção audiovisual acerca da síndrome de Kuhn, falando um pouco mais sobre o tratamento dessa patologia, o qual pode ser feito de 3 maneiras diferentes, as quais seriam a dieta e a suplementação, a intervenção cirúrgica na remoção dos tumores e a administração de medicamentos. A primeira, que seria a dieta e a suplementação, é feita como mais uma forma de controle e está associada às outras 2 formas de tratamento, no qual ali se tem a administração por meio da suplementação de potássio, de íons de potássio, ali para tentar se aumentar a concentração desse íon no sangue e dessa maneira ter-se ali um efeito no controle da liberação da aldosterona. Enfim, no que se tange aos outros tratamentos ali, que se tem também geralmente uma suplementação e a dieta ali como base, né, para mantê-los, tem-se a intervenção cirúrgica, a qual é feita através da via laparoscópica, no qual o cirurgião utiliza um instrumento ali que se tem uma câmera que vai guiá-lo através do procedimento ali no abdômen do paciente e se tem a remoção cirúrgica ali dos tumores. E após a redução do adenoma ou a remoção completa do adenoma, o potássio sérico, espera-se que se tenha a diminuição ali da pressão arterial e o controle ali nos níveis de potássio sérico com o seu aumento, para tentar evitar justamente ali as perdas renais, as perdas gastrointestinais desse íon. E assim, a normalização completa da pressão arterial ocorre em grande parte dos pacientes, sem necessidade de um tratamento antihipertensivo. Porém, na faixa de 30 a 50% dos pacientes em que se foi feita a intervenção cirúrgica, ainda é necessária ali a administração de medicamentos e o controle através da dieta. E assim, pegar o gancho aqui para se falar um pouco mais sobre a administração de medicamentos, que seria aquela forma mais usual do tratamento do aldosteronismo primário. Entre esses pacientes com a hiperplasia adrenal, cerca de 70% permanecem hipertensos após a adrenalectomia bilateral, e assim não se recomenda cirurgia nesses casos. O hiperaldosteronismo nesses pacientes vai ser controlado através de um bloqueador seletivo de aldosterona, como por exemplo a espironolactona, que vai se iniciar com doses ali de 50 mg por via oral uma vez ao dia e tem seu aumento ali para 1 a 3 doses de manutenção, geralmente com aumento de 50 para 100 mg uma vez ao dia, uma vez por mês. Ou outro tipo de medicamento é também a amilorida, através de comprimidos de 5 a 10 mg por via oral, uma vez ao dia, ou outro diurético poupador de potássio. Além disso, podem ser utilizados também fármacos mais específicos, como a eplerenona, 50 mg por via oral, uma vez ao dia, ou até 200 mg por via oral, 2 vezes ao dia. Porque, ao contrário da espironolactona, este fármaco não vai bloquear os receptores de androgênio. E o que seria esse bloqueio dos receptores de androgênio? Seria ali a receptação, por exemplo, de alguns hormônios relacionados às características sexuais secundárias, principalmente em homens, o que poderia causar ginecomastia, disfunção sexual. E assim, devido a essas possíveis consequências ligadas aos fármacos bloqueadores dos receptores de androgênios, a eplerenona seria o medicamento mais indicado para tratamentos prolongados no sexo masculino, a não ser que em doses mais baixas a espironolactona seja mais eficaz. E dessa forma, finalizo o tratamento, as formas mais usuais de tratamento da síndrome de Kuhn, e finalizo também a nossa produção audiovisual, mandando um abraço para a nossa querida professora Denise e agradecendo por todo o suporte durante esse período. Obrigado.